Se você é dev, você provavelmente já ouviu as duas frases. Ou que as pessoas falam que startup é um caos e é tudo muito bagunçado, ou as pessoas falam que empresa grande é muita burocracia e tudo muito lento. Eu não tiro a razão de quem fala isso, mas eu já trabalhei nos dois tipos de empresa e eu posso dizer que as duas têm seus lados positivos e negativos. Eu já trabalhei em startup e empresa grande tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu comecei minha carreira trabalhando em startup no Brasil, fui para uma empresa grande do Brasil, fui para uma empresa grande dos Estados Unidos e agora estou numa startup dos Estados Unidos. Então eu consegui ter uma visão de várias etapas, de várias empresas e vários tamanhos e em países diferentes também. E eu quero aqui compartilhar um pouco dessa minha experiência para deixar você tirar a sua própria conclusão. E bom, acho que para começar, a primeira diferença, assim, o primeiro choque que eu tive indo de um lugar para o outro foi a questão da organização, porque realmente a startup ela é um pouco mais bagunçada, digamos assim, ela tem um ritmo diferente de uma empresa grande. Então, eu que comecei numa startup, basicamente o time era pequeno, tinha só pouquíssimos devs, era um produto não tão maduro assim, não tinha tantos usuários, era um negócio que a gente podia entregar as features muito mais rápido, não tinha tanta fricção assim para fazer deploy, para fazer esse tipo de coisa. Já na empresa grande é uma empresa muito mais madura, tem muito mais processo envolvido. Na empresa americana que eu trabalhei, por exemplo, na empresa grande, a gente tinha que passar por code review, tinha que passar por QA, tinha que passar por approval do nosso manager, por approval do time de segurança, time de site reliability engineering, do manager geral. Então, tipo assim, tinha que passar por 7 approvals para conseguir lançar uma feature para produção. E tudo isso levava, sei lá, 2, 3 dias assim. Então, às vezes, um ticket que eu terminava em meia hora ia ser lançado só daqui 3 dias. E ainda falando um pouco sobre esse primeiro choque de realidade, eu lembro que na minha segunda experiência, na verdade, na minha primeira experiência como júnior, eu estava em uma startup e aí o time, durante 1 ano e meio, foi só basicamente eu e um outro dev. E a gente fazia de tudo. A gente fazia desde code review, QA, deploy, call de vendas, call de suporte, ia até o lugar fisicamente para dar suporte, pesquisa de mercado, planejamento, fazia de tudo. Na empresa grande, geralmente você é muito mais focado num nicho específico. O seu time ele é muito mais especialista do que generalista. Então, em vez de fazer tudo isso, você é o cara que vai cuidar da parte de autenticação. É o cara que vai cuidar da parte de pagamentos. Não o cara, na verdade, né? O time, porque é muito maior a escala. E essa é uma visão assim que diferencia um pouco das duas empresas e traz esse negócio. E eu lembro que quando eu troquei de startup para empresa grande, foi algo que eu senti um pouco de falta, assim, de ter esse contato mais geral da coisa, de entender todo o sistema como ele funciona e não entender só aquela parte que eu estou mexendo. E eu senti também uma diferença absurda no ritmo da coisa, porque na startup eu estava acostumado a ter sempre ticket para fazer, ter sempre coisa para fazer, as coisas andarem muito mais rápido e eu não ficar muito tempo ocioso. Na empresa grande eu senti um pouco essa diferença, assim, de dar uma freada. Aqui eu mando um negócio, espero aprovar, tenho que conversar com o pessoal para resolver. Então eu lembro que teve umas épocas assim que eu me sentia até meio estranho, porque parecia que eu estava trabalhando muito menos, mesmo que eu estava ganhando muito mais. Então foi um negócio esquisito assim, até eu demorar para acostumar com esse ritmo diferente. Outra parte também, uma diferença importantíssima entre startup e empresa grande, é a questão de escolha de tecnologias, porque na empresa grande ela geralmente tem uma stack muito mais madura, porque ela não pode se dar o luxo de permitir usar algo que vá precisar de mais testes, que não está testado o suficiente, que não está validado, porque se quebra vai ser um prejuízo absurdo para a empresa. Enquanto a startup ela pode ter essa flexibilidade maior de escolher coisas e de pensar em tecnologias, testar, jogar fora, testar diferente e por aí vai. Então, quando a gente tem mudanças técnicas em times, em empresas grandes, geralmente são coisas que levam assim meses. Tem que passar por uma documentação, por aprovação de superiores, discussões entre times, passar por provas de conceito, por mapeamento, design de sistemas. Então tem todo um processo que tem que passar
para estar tudo validado e chegar na implementação e o pessoal já ter o direcionamento para ir. Na startup, geralmente não é tão demorado esse processo. Algumas vezes requerem fazer uma validação ou outra, um negócio assim, mas geralmente o pessoal, primeiro que eles focam na tecnologia que o time sabe mexer, então não é necessariamente focado no que vai funcionar para aquela hora. Então, tipo assim, digamos que eu preciso fazer uma validação de um monte de coisa paralela que em Go seria melhor do que em JavaScript. Mas como o meu time inteiro só sabe mexer em JavaScript, a gente precisa disso aí para ontem, vamos fazer em JavaScript mesmo, depois quando tiver validado, tiver funcionando, a gente volta e arruma para trocar para algo melhor quando tiver mais demanda. Isso é outra coisa, outro ponto sobre startup também, que tem muito débito técnico, mas é um débito técnico consciente, porque o foco, como eu disse, ele é focado em encontrar o que funciona para depois polir isso e deixar funcionando de um jeito melhor, assim. O foco da startup, ele é no negócio e não no código. E eu acho que um ponto diferente, assim, bem forte dos dois também é a questão de horários e questão de rotina, porque nas empresas grandes que eu participei, eu tinha uma rotina mais definida ali de trabalhar as 8 horas por dia, e aí alguns times, algumas partes da empresa tinham o que eles chamam de bombeiros, que são as pessoas que ficam de plantão, mas eu nunca participei, nunca fui um bombeiro. E na startup isso é um pouco diferente, como ela é muito mais baseada sobre demanda, assim, a gente tem um horário mais flexível. Aqui na empresa eu consigo fazer o horário que eu quiser, basicamente, mas eu acabo às vezes até trabalhando um pouco mais, porque tem as entregas, tem as coisas que a gente tem que entregar e o cliente precisa, e às vezes acontece, por exemplo, por o time ser muito pequeno, aqui na empresa que eu tô, por exemplo, são só 3 pessoas, a gente é responsável por toda a parte técnica da empresa. Então, se acontece algum problema técnico, é a gente que eles têm que chamar. E esses dias, por exemplo, a gente está passando por uma nova fase da empresa, digamos assim, que entraram 2 clientes muito grandes e nos últimos 2 meses foi basicamente só implementando coisas para receber esses 2 clientes. E aí, na semana passada, nós fomos fazer o primeiro teste para desses clientes e o teste ele falhou, só que era um teste que ele foi rodado assim no horário. Os clientes eles estão todos nos Estados Unidos, né? Então eles foram começar a fazer o onboarding dos restaurantes lá pelo começo da noite dos Estados Unidos, o que pra gente no time técnico, que tá todo mundo na Europa, já era umas 10, 11 da noite. E aí, 10 da noite, eu tava me preparando para fazer minha janta e tomar meu banho, pingou mensagem no Slack, o tech lead do time falando que tinha dado problema, e aí entrou em call eu, o tech lead e o CTO, ficamos ali tentando identificar o que tinha acontecido, resolver o problema, e no fim das contas a gente ficou até 3 da manhã resolvendo. Mas no fim conseguimos resolver e no outro dia eu compensei, então eu fiquei trabalhando até as 3 da manhã, no outro dia eu fui começar a trabalhar tipo 2 da tarde. Então tem um pouco mais dessa flexibilidade de horários baseado na demanda. E eu já comentei um pouco aqui também na questão sobre erros e como eles são vistos nos dois ambientes, mas eu acho que é uma parte importante que vale ressaltar também, porque na empresa grande o erro ele custa muito mais caro geralmente, porque empresas grandes já têm na casa dos milhões de usuários, então se você erra um negócio que seja, você vai impactar muito mais gente e os erros eles custam muito mais caros. Então toda mudança ela tem que ser feita de forma muito cautelosa, porque senão o impacto é muito maior, assim. Na startup tem um pouco mais dessa tolerância ao erro, em que você pode errar, aprender rápido e entender como as coisas vão ser resolvidas naquele cenário para que não se repita. Então, eu acho que a startup ela é muito mais sobre o quanto você consegue se adaptar e aprender rápido, do que errar e continuar batendo cabeça e fazendo a mesma coisa. E ainda falando um pouco sobre impacto, uma das coisas que eu senti mais diferença assim, de startup para empresa grande foi que na empresa grande, apesar de você ter um impacto muito maior quantitativamente, digamos, você faz uma feature que vai ser usada por milhões de usuários, mas você não tem contato com esses usuários, então
às vezes você não sente exatamente o que as pessoas estão usando, você não tem esse feedback real do cliente e não entende como que você está afetando a vida dele. Na startup, isso eu senti muito mais diferente, assim, então, mesmo tendo milhares de usuários em vez de milhões, são usuários que eu sou muito mais próximo, até pela proximidade entre times também, então a gente tem contato com os times muito mais de perto e toda vez que a gente sobe uma feature nova ou corrige algum bug, algum problema aparece, tanto para o bem quanto para o mal, o cliente está ali batendo na nossa porta e ele está passando feedback. Então, a gente sente muito mais assim o impacto real da nossa solução e como a gente transforma código em coisas úteis para o cliente final. E isso é algo assim que eu sou muito fã e foi algo que me trouxe para a programação, para a computação, que foi fazer coisas saírem da minha cabeça e virarem coisas práticas através de código. E falando sobre times, uma das coisas que eu senti bastante diferença assim, também é que na empresa grande os times eles trabalham muito mais em seus focos, então acontecem de times trabalharem juntos, eu inclusive passei por isso em uma empresa, mas é muito mais diferente assim e você acaba não vendo tanto essa comunicação entre times no dia a dia e muito mais constante. Na startup, por exemplo, aqui na empresa eu trabalho no time técnico, mas a gente tem a daily com todo mundo da empresa, que dá umas 13, 14 pessoas. Então a gente tem um contato direto com o time de suporte, com o time de vendas, com o time de operations. Então a gente sempre tem essa proximidade com o pessoal, desde o cliente final até o nosso time interno. Então consegue entender muito melhor qual que é o gargalo de alguma coisa, o que a gente precisa melhorar, o que está indo bem, o que está indo ruim. Então, sempre tem esse contato mais próximo com todo mundo. Acho que outra parte importante também de comentar é a parte de carreira e parte salarial, porque começando sobre a parte salarial, ela na empresa grande geralmente tem um salário muito mais definido, assim, um salário muito mais condizente com a média também. Então, por exemplo, se a gente sabe que um júnior ganha X, geralmente nas empresas grandes todos os júniores vão ganhar perto disso, salvo algumas exceções assim, de empresas maiores e tal. Mas até mesmo dentro da empresa você tem os níveis entre de júnior, pleno, sênior, júnior A, júnior B, júnior C. Então você consegue ter uma previsibilidade maior de até onde você consegue chegar na empresa. Mas isso vem com mais burocracias, vem com mais demora. Então, empresa grande para você ir de júnior para sênior geralmente vai assim anos e anos e anos, enquanto que na startup o salário ele é muito mais variável. Vai ter startup que vai pagar miséria, vai ter startup que vai pagar parecido com empresa grande, e vai ter startup que quer contratar assim os caras mais fodas e vai estar despejando dinheiro. Então, depende muito assim do seu nicho, de qual tecnologia que você mexe, qual empresa que você está entrando, de qual mercado que você está entrando. E outro ponto interessante também é que as startups geralmente ofertam equity, então você tem uma porcentagem da empresa, acaba sendo meio que uma aposta em uma startup, porque ela pode acabar no fim das contas não valendo nada em startup fechar e você não ter nada, ou ela pode ter virado um unicórnio, vai ser vendida por bilhões de dólares e você tem, sei lá, 1% de 1 bilhão que já tem dinheiro pra caramba. Enquanto na empresa grande eles oferecem essas equities e essas coisas assim, stock options, e você consegue ter um pouco mais de previsibilidade nessa coisa. E na startup acaba sendo mais uma proposta, uma aposta e uma promessa de que você vai chegar naquilo lá um dia. E também na startup a questão da carreira é que é muito mais rápido, muito mais direto assim você ir, sei lá, de um júnior para um sênior, uma startup, do que numa empresa grande, porque na startup geralmente não tem processos muito bem estruturados, não tem tantas pessoas assim também para disputarem os cargos com você. Então, sei lá, uma pessoa que entrou como júnior numa startup em um ano, daqui 2, 3 anos ela pode ser sênior porque vai entender de todo o sistema, vai entender de todas as coisas, vai ter a responsabilidade, vai ter o ownership,
e vai conseguir ser visto como alguém que tenha que vale como um sênior naquela empresa. Mas ele pode ser júnior em outra empresa, pode ser pleno, pode ser sênior, então varia um pouco de empresa para empresa nesse caso. Enquanto que na empresa grande, por exemplo, você tem que passar por avaliações, avaliações entre os pares, avaliações do seu chefe com você mesmo, bater métricas, tem que ter disponível o budget para você ser promovido. Então, o que acontece às vezes também é que o seu chefe quer te promover, seu time quer te promover, mas a empresa não tem dinheiro para isso, eles estão precisando de direcionar para outras coisas ou para outras pessoas que estão há mais tempo na fila, e você às vezes acaba passando 1 ano e meio, 2 anos sem uma promoção porque não consegue entrar nessa leva dos promovidos aí. E aí entra também a parte de riscos, porque na empresa grande, o risco de trabalhar numa empresa grande ele é muito menor, porque é uma empresa mais madura, mais consolidada, você pode até ter um layoff, mas acaba sendo mais raro. Você tem mais estabilidade, então até a estabilidade psicológica, monetária, você consegue prever melhor as situações, enquanto na startup, uma startup pode perder um investidor, pode pivotar, pode acontecer alguma coisa que vá fazer ela falir e aí você perder o seu emprego. Então, é um ambiente um pouco mais flexível, um pouco mais caótico nesse sentido, de que você não sabe muito bem o que vai acontecer no próximo ano, por exemplo. Então, é um ambiente que você tem que se programar um pouco melhor para caso dê errado de alguma forma. Mas é um ambiente em que o potencial de crescimento dele é muito maior, assim. Então, você pode começar como júnior na empresa, daqui 3 anos está sênior, daqui 5 anos você já tem sociedade na empresa, já tem os seus stock options, e aí daqui 7 anos a empresa ficou bilionária, vendeu e você tá rico, tá com a vida feita. Enquanto se fosse na empresa grande, você estaria lá ganhando o seu salário mensal, salário fixo, e não estaria com tanto dinheiro quanto na startup, por exemplo. E outro ponto que eu esqueci de comentar também sobre a parte de dinâmica e coisas fixas, a diferença dos dois, é que na startup o produto em si ele é algo que muda constantemente. Então é comum você ver uma startup pivotar, trocar de ideia de produto, trocar de cliente, trocar de funcionalidade, de plano de negócio. Então ela está sempre mudando, é um negócio muito mais dinâmico. Então, até mesmo as próprias features do produto, se você lança uma feature hoje, uma página hoje, pode ser que semana que vem ela fique diferente e você tenha que mudar, porque o objetivo da startup é sempre pegar esse feedback rápido do cliente, entregar rápido, corrigir rápido e buscar o que funciona da forma mais rápida possível. Enquanto na empresa grande, ela busca mais ser um negócio mais confiável, mais estabilizado. Então, se você vai mudar uma página, tem que passar por todo um processo. Você vai mudar uma feature, tem que passar por todo um processo. É um negócio mais demorado. E acho que vale também falar um pouco sobre como cada uma das experiências pesam no currículo, porque as duas são coisas muito diferentes, são ambientes totalmente diferentes. Então, eu acho que a empresa grande, ela traz um pouco assim o nome dela como peso. Então, você vê alguém que trabalhou numa empresa grande, já traz um pouco de credibilidade para o recrutador. E essa questão mostra que na empresa grande você acaba sendo uma pessoa que entende mais de processos, de burocracias, ser um pouco mais especialista nessa questão, sistemas críticos, porque você sabe que vai lidar com muito mais usuários geralmente, então entende que é uma pessoa assim mais indicada para quando já tem um negócio muito mais estabilizado e com muito mais usuários, maior e tal. Então, se você procura mais empresas nesse perfil de empresas grandes, empresas já consolidadas, é algo que vale mais para a sua carreira nesse sentido. Enquanto que na startup, um profissional que já trabalhou em startups mostra que é uma pessoa muito mais versátil, assim, sabe lidar melhor com processos de negócio, é uma pessoa que entende mais da parte de negócio do que só de código, porque na startup, querendo ou não, você sempre tem que estar pensando sobre o produto e não só sobre a feature que você está entregando.
você tem que estar pensando para onde o produto está caminhando, se isso aqui faz sentido para o cliente ou não, se as coisas que você está fazendo vão ser úteis. Então, nessa parte assim, do produto, eu acho que é algo forte para quem vende startup. Outra coisa forte também é a questão de adaptação. Você tem que ser uma pessoa muito mais flexível e adaptada, porque está sempre mudando e mudando e mudando. Então, se você é aquela pessoa que não consegue acompanhar o ritmo, você vai acabar ficando para trás. Então, é muito mais diferente nesse sentido. Então, no fim das contas, são dois profissionais que são valorizados nos seus meios. E eu acho que se você consegue ter a experiência dos dois, você acaba virando um profissional muito mais completo. Porque eu, por exemplo, eu tive experiência em empresa grande, em startups, e hoje eu consigo ver que eu consigo trazer conhecimento dos dois para minha carreira, que agregam muito, assim, independente se eu for entrar numa empresa grande ou se eu for entrar numa startup, eu tenho experiências e eu tenho conhecimentos que vão ajudar nos dois cenários e que me moldaram de um jeito muito bom, assim. E ainda falando sobre essa parte de carreira, como as empresas enxergam, eu acho que vale mencionar também o que as empresas esperam de um desenvolvedor nesse quesito, principalmente uns seniors, desenvolvedor mais experientes. E na minha visão, o que a empresa grande espera é um desenvolvedor com mais profundidade técnica, que vai entender melhor dos processos, que vai ter uma comunicação mais clara, que vai saber falar com o time, que vai entender ali como funciona o bit do código, então que tem um pouco mais dessa visão técnica da coisa mesmo, enquanto que na startup o pessoal espera que seja alguém com mais autonomia, que entenda melhor da parte de negócio, que consiga ser mais flexível, consiga se comunicar melhor com outras pessoas de outras áreas, consiga ser mais claro e não só técnico, que saiba priorizar impacto, que saiba priorizar prazos, entregas. Então, acho que é um pouco mais voltado para essa parte de quase um pouco de dev, project manager, product manager, e então um pouco misturando os dois, assim, então. No fim, eu acho que a empresa grande, ela quer um especialista que seja confiável e vai saber ali como resolver a parte de código e identificar o problema técnico, enquanto que a empresa do modelo startup, ela busca alguém que seja um resolvedor de problemas. Como que você vai fazer aquilo lá não importa muito, desde que funcione e faça a gente ganhar dinheiro. E eu acho que as duas têm seus pontos positivos e negativos, as duas têm as coisas que você vai reclamar quando você estiver trabalhando e você vai achar bom. O que funcionou para mim e o que eu tomei de escolha na minha carreira, eu achei que foi muito bom, assim, que foi ter participado das duas. Eu comecei trabalhando em startup, primeiro porque era o que tinha na minha cidade, então não tinha empresa grande, e na verdade tinha, mas eu não queria ir naquela lá. Mas achei que começar em startup tinha um ambiente muito mais gostoso de trabalhar, porque primeiro que eu estava trabalhando com pessoas da minha faculdade, que eram amigos meus, segundo que era um ambiente muito mais dinâmico e mais jovem, então não tinha todo aquele corporativismo de empresa grande, de processos e tudo mais, e ter que bater cartão, essas coisas assim. Nunca precisei bater ponto na minha vida, por exemplo, mas tinha um pouco mais dessa questão do produto, de você ser meio que a pessoa que vai cuidar daquele produto. Então tinha essa parte de ownership da startup que eu achei muito massa, assim, que era basicamente você tem um produto e você cuida dele de ponta a ponta, e você aprende aquilo lá, você aprende sobre aquele mercado, sobre aqueles clientes. Então eu acho que isso para começo de carreira foi algo que me agregou muito, assim, de entender como que você constrói um negócio do zero, como que você sobe um negócio para produção do zero, como que você mantém alguma coisa e você faz ela escalar. E isso foi algo que me trouxe muito aprendizado, assim, de entender melhor sobre as tecnologias, acho que na startup, no começo de carreira, eu aprendi muito mais soft skills, de aprender como que eu converso com as pessoas, como que eu lido com problemas, como que eu resolvo as coisas. E aí eu senti que a partir de certo ponto da minha carreira, quando eu já não estava mais conseguindo evoluir tecnicamente na empresa, foi onde eu decidi mudar, e eu decidi ir para uma empresa grande, que tivessem pessoas mais sêniores, pessoas mais experientes, que conseguissem me ensinar melhor, e eu também tivesse contato com um produto muito maior, em larga escala, entendesse como que eu faço um produto para 100 milhões de pessoas, em vez de 10 mil pessoas, e eu decidi tomar esse passo, e eu acho que foi assim
uma outra experiência que me agregou muito, assim, também. Então, foi onde eu aprendi um pouco mais sobre como organizar uma empresa, como organizar uns processos, como ter mais confiança naquilo que eu estou subindo para produção, como que eu planejo uma feature e por aí vai. Então, eu acho que os dois, assim, trouxeram muita coisa e me agregaram muito bem para minha vida. E o meu plano, assim, a longo prazo é para, basicamente, começar em startup, aprender essa jornada, ir para uma empresa grande, aprender sobre como construir essa parte. E aí eu tenho umas metas aí de entrar numa empresa super grande, tipo um Google da vida, depois que eu terminar a faculdade, estudar sobre os processos seletivos, entrar numa empresa dessa, juntar um dinheiro e aí depois de um tempo abrir minha própria startup, que é porque eu gosto dessa parte de ter essa questão de empreendedorismo, de ter essa questão de business, assim, então eu acho muito legal, assim, de você ter um produto que esteja sendo usado por pessoas e você vai lá, melhora e pega feedback, conversa. Então, eu gosto muito dessa parte, é algo que eu planejo fazer no futuro. Mas no fim das contas, eu acho que você escolher para uma startup, para uma empresa grande, vai muito de perfil da pessoa e de momento de carreira. Porque, por exemplo, muitas cidades, muitos devs que estão começando estão em cidades pequenas que não têm empresas grandes. Então, geralmente eles começam em startups e depois procuram alguma empresa remota, alguma empresa grande. Então, geralmente quando você vai pegando ali para pleno, sênior, que você consegue umas vagas em empresas grandes. E pessoas que não têm esse dinamismo, essa flexibilidade, que são mais quadradas nos processos ali e tal, são pessoas que não se dão bem em startups e pessoas que são muito dinâmicas e não conseguem ter esperar esses processos, que acham as coisas muito lentas e muito travadas e ficam agoniados com esse tipo de coisa, não se dão bem em empresas grandes. E às vezes a mesma pessoa que se dá bem nas duas, ela prefere startup em uma fase da vida, prefere empresa grande em outra fase da vida. Então, vai muito de momento de vida, momento de carreira, de perfil da pessoa. Então, no fim das contas, não existe ruim ou melhor, existe aquilo que faz sentido para você no momento da sua vida. E eu acho que é uma experiência válida você passar pelos dois. Eu acho que vai agregar muito para sua carreira e para o seu conhecimento. Mas agora eu quero ouvir de você o que você já passou na sua vida, quais foram as suas experiências, se você prefere startup ou empresa grande, quais são os pontos negativos ou positivos de cada um para você. Deixa aí nos comentários.